Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mãe de Peruca Convida. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que é a Ana Gobato, psicopedagoga, e nós vamos falar sobre adaptação escolar. A Ana é a minha amiga pessoal e ela topou vir aqui conversar com a gente. Vou contar um pouquinho do currículo dela. Ela é uma pessoa super atualizada na área da educação, tanto que ela tem 3 pós-graduações que estão tudo a ver com o que a gente tem falado dentro de educação ultimamente, que é de psicopedagogia clínica e institucional, metodologias ativas e ensino híbrido e neuroeducação. Além disso, ela tem MBA em liderança e gestão escolar, trabalhando aí há mais de 25 anos na área da educação e também já foi consultora Unicef. Atualmente, ela tem realizado consultorias e formações para gestores, coordenadores e educadores, e ela é palestrante para famílias e comunidade escolar. Seja muito bem-vinda, Aninha. Muito obrigada, Tami. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você e com toda a sua comunidade. Ai, que bom. Fiquei feliz que você topou conversar com a gente sobre isso, porque a questão da adaptação escolar é um momento marcante na vida da criança, na vida das famílias. E eu falo por uma questão minha mesmo, porque esse ano meu filho vai entrar na escola, ele vai passar por esse processo de adaptação, não só ele, né, a gente como família também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que esse momento de adaptação representa para a família. Vamos começar falando de um ponto super importante, né, Tami? Por quê? É interessante que a família perceba que a adaptação da criança, né, ela não é só para o pequenininho ali, né? É para todos os envolvidos. Mas antes disso, já teve ali um momento de escolha, né? Seja de educação infantil, seja de fundamental. E dentro desse processo já começou a haver o quê? Um namoro com essa escola, com essa instituição. Mas quando chega no exato momento da adaptação, é onde que vai se efetivar tudo aquilo, todas as intenções. Mas será, né, que a família, e quando a gente fala de família, são os cuidadores, né? Porque pode também envolver não somente a maternagem, a paternagem, mas ali os avós, os tios, quem está envolvido. Como que é esse olhar, né, para essa criança ir para a escola ou esse bebê? E como é que eu estou me sentindo compartilhando, né, a minha criança? Porque, na verdade, esse é o sentimento que dá, né? Eu vou compartilhar a minha responsabilidade com um outro. E dentro desse contexto, é interessante ver assim, que momento de vida você está. Eu já fiz muitas adaptações, né? E sempre trabalhei com educação infantil e fundamental um. E é muito comum, às vezes, esse depoimento das mães dizerem assim: nossa, eu achei que ia ser tão fácil, porque para mim era tão óbvio colocar na escola, eu me preparei e está tudo bem, mas na hora H eu não me imaginei que eu ia ter esses sentimentos, né? E é isso, é deixar os sentimentos virem, separar o que é teu, né? E o que é da escola, e o que é da criança também, para que todos os papéis eles fiquem bem definidos. E dessa forma, possamos lidar com as demandas que vão chegar. Nenhuma adaptação é igual. Uhum. Então, já posso aqui deixar o coração de todas as pessoas muito tranquilas, porque não é porque, às vezes, o primeiro filho ou o segundo foi de determinada forma que o terceiro vai ser. E nem que todas as pessoas da família vão gerir essa adaptação da mesma maneira. Então, é importante conversar com os pares de casa, né? E aí também é importante conversar com a escola, desenvolvendo essa parceria, para que você também se perceba, né? Se perceba o que é teu, o que é o do outro. Mas que a adaptação é para todo mundo. É para a família, é para a criança e é para a escola. E eu acho muito legal essa sua colocação, Aninha, porque às vezes a gente foca tanto na criança e também, né, na escola, que a gente esquece da gente, né? Então, olhar para esse sentimento,
do que vai vir, né, nesse momento que a gente deixa a criança lá, ou que a gente tá junto, mas, né, a criança já se envolvendo ali nas atividades. Eu acho que é uma investigação muito legal de ser feita, e eu acho muito válido a gente trazer também, que pode ser que para algumas famílias, né, para alguns membros da família, às vezes pode ser um pouco desafiador sim, e nesses momentos também eu acho válido também ter um processo de terapia junto, né, então, ter ali um acompanhamento psicológico, encontrar ali um psicólogo, um terapeuta de confiança para acompanhar esse processo também, né? Se a mãe. Eu vou falar de mãe porque geralmente são elas que fazem a adaptação, mas sei que tem outras pessoas que também fazem. Mas se fica muito difícil, tá complicado ali lidar com todos esses sentimentos, acho muito válido sempre buscar ajuda. E buscar ajuda da própria escola também, né? Como eles têm bastante experiência, é muito legal que eles vão poder também dar esse auxílio para a família, né. E pensando um pouco na escola, eu acho que é interessante a gente pensar que eles já têm essa prática da adaptação, mas eu acho que entra um ponto da gente conseguir passar para o pessoal que está assistindo o que é uma educação não, desculpa, uma adaptação respeitosa, né, que ali vai respeitar esse momento da criança, vai respeitar essa família, quais são as atitudes, né, que seriam legais que a escola tenha para que seja uma adaptação mais respeitosa? É interessante, né? Porque quando a gente fala de adaptação respeitosa, o próprio nome ele está falando, não é? E pensando na minha fala anterior, é também respeitarmos os nossos sentimentos, não é verdade? Se você respeita os seus sentimentos, você consegue lidar com eles. E também está tudo bem se para você a adaptação for tranquila, né? Você não precisa também ter o peso que uma adaptação ou esse processo, né, de compartilhar o desenvolvimento da criança, ele precisa ser sofrido. Não, e se não for sofrido, também está tudo bem, né? Dentro desse contexto, quando nós falamos de adaptação respeitosa, nós vamos muito naquilo que nós acreditamos, né? No que nós acreditamos. E aí já Uhum. teve um momento anterior que a escola ela foi escolhida, não é? Ela foi escolhida e você acreditou ali no que estavam te falando. É muito importante o ouvir todas as partes, né? Dentro desse contexto, por que eu estou falando ouvir? Porque a criança ela dá muitos sinais. E nem toda adaptação ela vai ser feita no mesmo tempo e do mesmo formato. Não é verdade? Uhum. Se essa criança ela é ouvida dentro do processo dela, nós podemos compreender que, às vezes, ela vai precisar um pouquinho mais de tempo na escola, ou às vezes ela vai precisar de um pouquinho de menos tempo, e que está tudo bem. Então, para que haja respeito para esse processo, um dos pontos mais importantes é a escola e a família estarem unidas e com uma comunicação, né? Uma comunicação que é esse ouvir, esse falar, esse trocar ideias. Um ponto que você deve ter também pessoas da área da educação que estão nos ouvindo, né? Então, Uhum. às vezes, vou pegar aqui algumas situações, né? Às vezes a criança ela está muito bem, e foi combinado que a adaptação ela ia ser gradativa e crescente, né? E aí vamos imaginar que a criança veio na segunda, ficou uma horinha, na terça 2 horinhas, né? E aí na quarta-feira a criança ela tá bem, ai, vamos aumentar e deixar essa criança até o fim do dia. Será? Porque sabe aquela fala menos é mais? Uhum. Eu acho que esse é um ponto que ele é muito assertivo. É de ter calma, tranquilidade. Às vezes, também tem famílias que acham assim: nossa, mas a criança ela tá bem, por que já não fica? Às vezes, esse ficar na primeira semana, ele vai demandar no futuro uma readaptação. Por quê? Tem crianças e
situações e situações. Essa é uma segunda que eu trago. Que ela vai para a escola, ela está tudo bem. Ela se anima, ela entra, ela come o lanche, ela sai, tá tudo bem. E nós vamos ali observando. Quando chega, às vezes, passado 2 semanas dessa situação, é onde a criança ela começa a dizer: olha, quero ir para casa. Por que que acontece isso? Porque a criança ela está explorando, ela não entende que vai ser uma rotina ir para a escola. Então, por que que é importante nós pensarmos assim? O que que foi combinado? E o contrário também. Às vezes a família está tão ansiosa que fala: não, tá tudo bem, ele já pode ficar, porque essa angústia, né? Que nós queremos que a criança esteja bem para que todos estejam bem. Então, pode ali atropelar um pouquinho. Então, eu acho que é ouvir, é não atropelar o processo, é se questionar, né? Questionar o procedimento. Agora, independentemente, né, de qualquer contexto de escola, sempre é significativo conversar com a criança, explicar o que vai acontecer e o que for combinado deve ser cumprido. E aí eu vou para além, né? Esse olhar para adaptação. Por quê? A educação infantil e mesmo o Fundamental 1, ali os primeiros anos, e quando a gente fala de adaptação, né, adaptação escolar para os primeiros anos, a gente tem que pensar que eles são também muito pequenininhos. Eles também estão passando por um processo de adaptação. Então, cada ano do Fundamental 1, a criança ela tem uma reação diferente, né? Mas vamos imaginar ali que a criança ela está indo muito bem. Ela está indo muito bem, está todo mundo muito confortável, mas ainda assim eu tenho que estar prestando atenção nesses sinais e compreendendo que se a criança de repente ela manifestar um dia que ela não queira entrar, ou às vezes aquele dia ela quer ficar em casa, isso também faz parte da compreensão dela dessa nova rotina. Não significa que está tudo perdido. Porque às vezes a sensação que a gente tem é, nossa, mas ela estava bem. Por exemplo, agora que foi, né? Passamos aí por um feriado. Às vezes o final de semana. Não é que a criança não queira ir para a escola, mas muitas vezes ela está achando que o fim de semana vai continuar. Ela não tem ideia que a família vai trabalhar e que as pessoas têm ocupação e que ela não vai, de repente, por exemplo, na casa da avó, ou ela não vai no parque, porque a rotina mudou. Então, é importante também, para uma adaptação respeitosa, entender esse universo infantil, né? E aí é onde eu volto muito nesse universo infantil, que a escola, ela não é ali um lugar de, um shopping center com milhões de brincadeiras, com milhões, né? Ela tem um processo, ela tem que ser um lugar educativo, ela tem que ser um lugar de acolhimento. E que essa criança ela perceba que ela tem atrativos, mas que ela também tem pessoas. Um outro ponto que eu falo é fundamental que a criança veja o seu familiar dentro da instituição. Porque se esse familiar ele sumir, como que é para a criança? Porque ela não tem a nossa memória, né? E por isso que eu estou falando que é combinado precisa ser cumprido, para que a criança tenha segurança que quando ela olhar lá no banquinho, a família vai estar. E ainda por último, que eu acho que é um ponto assim muito assertivo, é que no processo de adaptação, e aí vai depender de cada escola, né? Tem escolas que fazem uma semana, duas, e é isso, é conversar, chegar num senso comum. Mas, aqui vai uma dica, que acho que é bem significativa. Se por um acaso, naquele dia, né, você não pôde ir na adaptação da criança, e vai um par, né, um parente, ou às vezes o pai, né? Ou às vezes uma madrinha, um tio. É muito importante que esta pessoa também respeite os combinados que foram feitos com a escola. Porque a criança é a mesma. Então, por exemplo, se naquele dia mudar toda a rotina porque vai uma outra
pessoa, e você está no meio de um processo de adaptação, o que que acontece? A criança ela fica sem referência. Ah, então hoje, então a família, de repente, né, uma situação. De repente a escola combinou com a família que vai ficar sentada ali, né, no banco e a criança pode ir, pode voltar. Não, mas naquele dia, aquela pessoa que foi que não está sabendo disso, ela senta dentro da sala de aula. E aí você tem outras crianças que não estão com seus familiares, você tem uma rotina. E aí, vale aqui muito colocar que quando a criança ela vai com a família, aliás, desculpe-me, com o educador, e aí eu falo educador, todas as pessoas da escola, porque existe uma afinidade também, né? Não necessariamente a educadora, a primeira educadora da sala, né? Às vezes ela tem educadora auxiliar, às vezes tem uma professora de música, né? Então, assim, cada escola ela encontra ali o seu caminho de adaptação. Aquele momento é um momento de namoro, é um momento de conquista, é um momento de não brincar com a família e brincar com uma outra pessoa que gradativamente vai passando confiança. Uhum. Então, esse é um ponto significativo, que é por isso que eu digo que a gente precisa, nós precisamos pensar como que nós estamos receptivos para esse processo de adaptação. E não achar, né, que a criança está indo e que de repente você não vai ter o controle, e agora, né? Você sabia que já me perguntaram muito isso, né? Quando você trabalha com berçário, as famílias perguntam, mas vai mesmo pegar no colo se chorar? Né? Porque realmente dá, se deixar um bebê, não é? E assim, para a família, muitas vezes a criança já é uma criancinha, mas ela é considerada um bebê. Uhum. E aí, voltando ao bebê, eu falei, claro que sim, como que nós podemos, né? E isso é respeitoso, né, Tami? Muito. E acolher a criança é acolher naquilo que ela está precisando naquele momento. Então, assim, um lugar respeitoso, sim, ele tem que dar colo, ele tem que pegar na mão, ele tem que olhar nos olhos. Isso tudo a família também percebe no processo de adaptação. E eu acho muito válido olhar assim para a escola, justamente nessa questão da segurança, né? Do que eles vão fazer no momento em que a criança não se sente segura, ela se sente desamparada. E conforme a gente vai passando por esse processo de adaptação, a criança vai, como você falou, sentindo mais segurança naquele educador, nas pessoas que estão ao redor, nos próprios amigos, né? As crianças que estão ali na sala com ela vai conhecendo, vai sendo mais familiar. Então, eu acho que a gente entender essa questão, né, de como tá combinado para funcionar e que tem que funcionar daquela forma, é muito legal. Então eu acho muito válido também as famílias perguntarem para a escola, né, como que é essa adaptação? Como que começa? Porque a partir dessa resposta, você vai conseguir ver se aquela é uma escola que está alinhada aos seus valores e aquilo que você acredita como educação, ou se é uma escola que talvez não encaixe bem no que você busca para sua criança, né? Então, eu acho que também tem algumas coisas que não podem ser aceitas dentro de uma adaptação, que, por exemplo, é tomar do colo do familiar que foi levar a criança. Isso acontece, infelizmente, não adianta a gente falar que não. Às vezes, eles tiram do colo, né, da, do familiar, e a criança vai se sentir apavorada, porque ela tá saindo do seu porto seguro e indo para o braço de sabe lá Deus quem, entendeu? E a criança não consegue enxergar que é uma pessoa que está qualificada, que tem que estudou para estar ali, e na verdade, assim, eu acho que uma pessoa que faz isso também teria que estudar um pouco mais, né, sobre essa questão de respeito à criança, né? O outro ponto é a questão de deixar chorando, né? Então, a partir do momento que a criança começa a chorar, pedir a família, pedir para ir embora, como que a escola vai cuidar dessa criança, né? Para que ela se sinta segura novamente, ou para que realmente garanta para a criança que, olha, então a gente vai chamar o seu familiar, ou no caso, né? Ah, já adaptou, mas ainda assim hoje está querendo essa pessoa, precisa ligar, liga, aí a pessoa vai buscar. Então, eu acho que esse é um ponto também que algumas coisas elas não podem ser aceitas dentro dessa adaptação. Você concorda comigo, Aninha?
Eu concordo, e assim, né, também eu já parto do princípio que quem trabalha com criança tem que estar muito, né, assim, muito alinhado aos seus princípios, aos valores, porque a criança é uma pessoa. Uhum, Pessoa que ela tem que ser respeitada na sua singularidade, assim como todos nós. Aliás, ainda mais, né? Porque ela não tem essa independência, ela não tem essa autonomia, ela depende do adulto que com ela está. E aí, quando exatamente. você fala dessa questão, eu acho que é muito importante pensar nessa rotina, sabe? Porque quando você fala, a criança ela vai se adaptando nessa rotina e ela vai vendo que quando chega no fim de semana, as coisas mudam e depois ela volta para aquela mesma rotina. E aí, pensando na rotina, olha que interessante, né? A criança ela está se adaptando com o espaço, ela está se adaptando com novos brinquedos, com novos amigos, com nova audição, ela está aprendendo a viver no coletivo. Mas aqui eu chamo uma atenção, né, Tami? Nem todas as crianças que chegam na escola para um processo de adaptação é a primeira escola. Uhum, Então, por exemplo, tem famílias que mudam de estado, mudam de bairro. Para uma adaptação respeitosa, é muito importante também nós não fazermos comparações. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes numa determinada escola, ela tem uma característica. E se eu tenho somente uma referência, assim como a gente não pode ter como referência os filhos que já foram adaptados. Cada adaptação é uma, cada escola é uma. Eu acho que a gente segue num caminho mais assertivo, né? uhum, De não fazer comparações e realmente é o que você diz. Tem coisas que não devem acontecer, independentemente de ser processo de adaptação. uhum, Né? Eu acho que assim, olhar, falar com a criança na altura dela, né? Entender, ver, por exemplo, como as pessoas estão recepcionando, porque cada dia é um dia, né? E a educação infantil, a gente constrói continuamente todo o desenvolvimento biopsicossocial da criança em todos os dias. uhum, Então, não é? Não importa, a criança é como você diz, ela não tem noção, né? Que, estou me adaptando agora. Tem crianças que têm mais, tem crianças que têm menos. E um outro elemento para, assim, para fechar essa questão é de não comparar a criança com primos, amigos do prédio, né? Porque assim, cada um tem seu processo. Agora, você fala do choro, né? Quando a gente fala de choro na educação infantil, primeiro que jamais, assim como eu estou falando que a criança ela tem que ser respeitada na sua singularidade, você tem que estar olhando no olho, assim como você também quer que olhem nos seus olhos, né? Quando você está falando, esse choro ele tem que ser muito respeitado como uma forma também de comunicação, né? E existem também, às vezes a criança, também no processo de adaptação, às vezes ela dá uma choradinha, uhum, porque ela vem, né? Então, assim, qual é a nossa intenção? Né? Então, vamos partir. Qual é a intenção? Que a escola possa desenvolver o papel dela, enquanto institucional, de fazer a criança de se desenvolver, de dar aquilo que a família não pode oferecer. E vice-versa, a família coloca na escola, por quê? Para a criança ter as melhores experiências, ser motivada, desenvolver-se, né? Em seus pares, na questão da aprendizagem socioemocional, todos esses elementos. Existe uma tolerância, assim, para esse choro, porque às vezes a criança ela pode estar ali insegura, ela pode, né, ela tá construindo essa segurança. E nós adultos, quando nós estamos construindo relações, nós também ficamos inseguros. Só que a criança ela é mais transparente, ela chora. Mas nesse momento é importante que o adulto da escola também tenha o tempo dele para ele poder estar trabalhando com essa criança. Mas é claro, é como eu disse, tudo tem um limite, né? E nesse limite, eu quero aqui deixar uma fala tranquilizadora para as famílias,
Porque às vezes a criança ela chora e você pensa que, nossa, ela não se adaptou, nada valeu. Não, ela está naquela construção e de repente, às vezes até um choro maior num determinado dia, de repente é ali que ela está efetuando de fato a adaptação dela. E às vezes no dia seguinte vai ser melhor, melhor, e aí eu volto, né? É sempre estar em parceria com a escola, conversando, trocando ideia, mas não se assustem com o choro da criança, porque ela está comunicando. Nem se assustem, nem banalizem. Ela tem que ser respeitada. O que ela está querendo dizer ali com aquele choro, né? Porque também a gente sabe que o choro é uma resposta. E se a criança chorar, você pega a mão dela e você sai da escola, será que você quer também que ela se adapte? A gente tem que estar pensando ali como contribuir, né? Acho que são fatores muito importantes, e quando você fala do choro, acho que é uma questão que ela é bem significativa, né? Por isso que no começo eu disse, a melhor questão é a comunicação e a transparência nas relações. E a parceria, né? E a E parceria. é, e é isso mesmo, porque quando eu penso nessa questão que você trouxe do choro, né? Que a criança ela precisa ser acolhida, porque para entender o que ela está comunicando, né? Se o educador também tem a oportunidade de fazer isso, né? De uma forma respeitosa, de acolher aquela criança, de mostrar para aquela criança que ele está ali com ela. Isso também vai criando os laços entre esses educadores e as crianças, porque aí elas vão vendo que, nossa, quando eu tiver uma necessidade assim, essa pessoa também me atende, essa pessoa também me ajuda, essa pessoa também me enxerga. Então eu acho que isso é muito válido, né? É como você falou, a gente não pode nem banalizar o choro, mas a gente também precisa entender ali o que ele está comunicando, né? E dar essa oportunidade para que outra pessoa conquiste a confiança da nossa criança. É É um fundamental. exercício de confiança nosso também, mas eu acredito que a partir do momento que a gente escolhe, né, uma escola, e eu sei que às vezes as pessoas não têm a oportunidade de escolher nem a escola, nem os educadores, mas se você confia que ali vai ser um lugar bom, que ali vai ser um lugar legal para sua criança, eu acho que vale muito a pena, né, fazer essa transição de que o seu filho pode confiar em outras pessoas, né? Sem sombra de dúvida. É o vínculo, né? É o vínculo, exatamente. E pensando nessa questão, né, de facilitar também, eu acho que faz sentido a gente pensar em algumas atitudes que as famílias podem ter para antecipar um pouco mais, para que essa adaptação seja um pouco mais satisfatória, né? Então, duas dicas que eu recebi de uma psicóloga com quem eu conversei sobre a adaptação do meu filho, foi justamente uma delas foi fazer um calendário, né? Então, montar junto com ele. Ele tem 1 ano e 4 meses. Assim, ele não entende o que é um calendário. Porém, qual que foi a ideia? Tirar a foto dele com o uniforme e revelar essa foto, né? E revelar foto nossa em família. E aí colocar para ele que nos dias em que ele vai para a escola tem a fotinho dele de uniforme. E nos dias, né, geralmente de fim de semana, colocar a foto com a família. Para já ir mostrando para ele de uma forma bem clara e visual que vão ter dias que ele vai ter esse momento da rotina na escola e tem dias que ele vai passar com a família. Então, isso eu achei uma atitude muito legal, né, para antecipar isso para a criança. Também fui na escola, perguntei o nome da professora, para poder contar para ele quem que ele vai conhecer, né. Então ela falou o nome para mim e no fim de semana antes, né, dele ir, eu vou começar a contar para ele que ele vai conhecer essa pessoa, que a pessoa tem esse nome, que ela vai ser ali a companheira dele, que ela vai estar ali com ele. Isso eu achei muito legal também. E aí eu queria saber de você, Aninha, mais, situações, né, que a gente pode ter para ajudar a criança nesse processo de adaptação. Inclusive lembrei de mais um que eu achei bem legal, como o meu filho já anda, ela falou que seria muito legal ele dar a mão para mim e, né, ir me ajudando a segurar a mochila, se ele se sentir confortável, lógico, para entrar andando na escola, né. Mas caso ele não se sinta confortável, tá tudo bem também ele entrar no meu colo, né, então isso eu achei bem legal. Mas vou deixar aí para especialista explorar um pouquinho mais disso. Bem, vamos retomar, né? São Sim. dicas bem importantes. Eu tenho aí algumas observações. Por exemplo, no calendário,
Quando a gente pensa no calendário, a gente pensa numa semana, né? Quando a criança é pequenininha, você não precisa fazer todos os dias da semana, mas você pode pegar a foto da criança, ter, por exemplo, como se fosse um varalzinho em casa, e aí os elementos, por exemplo, se ele tem irmão mais velho, também tem a foto do irmão mais velho que vai para a escola, do pai indo trabalhar, da mãe indo trabalhar, e aí todo mundo coloca. Legal. Então, você não precisa fazer a sequência dos dias. Opa, hoje é dia de trabalho, vai lá o pai e coloca. Tchau, e ele vai associando, né? Hoje é Uhum. dia, não é dia, hoje é dia. Com os maiorzinhos, eu acho que é bem significativo, sim, fazer o calendário. E aqui eu já dou até uma outra dica. Se a sua criança ela não for tão pequenininha, ela pode até fazer um desenho ali no calendário que ela está indo para a escola, né? Para os maiores, por exemplo, que já estão no Fundi 1, você pode usar outro tipo de calendário. Então, o que vai acontecer no dia? Então, às vezes, as crianças, elas têm atividades extracurriculares. Então, opa, vamos colocar aqui, ó, hoje você está indo, imagina uma criancinha de primeiro aninho, segundo aninho, né, que às vezes tem ali o balé, ou às vezes tem uma aula de flauta, né, você também pode a contribuir nessa adaptação com esse calendário, mas incluindo outros elementos mediante ao tamanho da criança. E para pequenininho, dá muito certo a foto também da família, para ele entender que mudou, hoje todo mundo está indo, né? Uhum. Um ponto que eu acho que você traz, né, dentro desse olhar, é que vamos imaginar que a criança é muito pequena e às vezes a família ela começa a falar de quem vai ficar com a criança, né? A criança não compreende tão bem se ela for muito pequena, Uhum. porque ela não tem memória, ela não sabe onde ela não sabe quem é. Então, assim, você fica falando e aí pode gerar na criança até uma ansiedade que ela não está. Quanto mais tranquilo for o processo, quanto mais fluido for o processo, mais tranquilidade e fluidez a criança também vai ter. Eu costumo Uhum. dizer que, assim, quanto mais segura e tranquila a família estiver, mais ela vai passar tranquilidade e segurança para a criança. Então, por exemplo, se a escola tem uniforme, não adianta ficar colocando uniforme na criança no fim de semana para ela se acostumar com a roupinha. Porque para ela só vai gerar uma ansiedade, porque ela não está entendendo. Quando você coloca uma roupa diferente, para onde ela vai? Ou para o parque, ou para o passeio, ou para uma festinha de aniversário. Uhum. Então, assim, a escola ela tem que entrar na vida dessa criança de uma maneira tranquila, né? Não adianta pegar a lancheirinha, ficar mostrando a lancheirinha, né? O carrinho. O que você pode fazer é você mostrar. Se você mora numa cidade menor, é passar na porta. Isso sim, e fazer o Uhum. caminho, ser perto de algum lugar, mas não com a intenção que a criança memorize, ou nem explicando, porque ela tem que ter o tempo dela, né? Se a gente antecipa o processo da criança, a gente não está respeitando ela como centro do processo, não é? Então, assim, é importante isso, é deixar ela viver, é levar, é conversar, né? Tem famílias também que, assim, quando a escola não oferece o lanche, coloca uma lancheira, assim, com 3, 4 opções de líquido, todas as frutas. Será? Esse é um momento que é interessante de você trabalhar a adaptação, de você escolher junto com a criança o lanche. Uhum. Entender que ela vai compartilhar lá com os amiguinhos o lanche. Se a escola oferecer o lanche, também da criança começar a entender uma nova regra. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, se a sua criança está num processo de adaptação e ela é, por exemplo, um pouco maior, né, que ela já come e tal, não adianta você levar uma madeira, porque é importante ela comer o lanchinho da escola. Isso também faz parte do processo de adaptação. Então, é esse combinado, né? Uhum. Agora, um outro ponto que você traz é essa independência da criança, né? Porque assim, quando a criança já sabe andar e você deixa ela andar livremente e ela vai pelos próprios passos, ela interage com o meio de uma forma diferente.
E aí eu volto lá no começo, né? Ah, e às vezes para a gente, a criança é tão pequena, assim, como que eu vou dividir, né? Então eu pego no colo, eu levo essa criança no colo, e aí ali mesmo eu já estou fazendo um recolhimento dela. Então, quando essa psicóloga ela fala para deixar a criança andar, é para que essa criança também ela se sinta independente. Uhum. Ela vai ver na altura dela, ela vai ver outras crianças ali que ela está chegando que estão no mesmo patamar. Ela não precisa ser passada de colo para colo, dependendo da idade, né? Então, acho que vai muito desse olhar desse momento, né? E uma questão também desse processo de adaptação é de conversar com a escola, por exemplo, se a escola adota da criança levar um objeto de casa, né? Vai levar um objeto, não vai levar um objeto? Ou, por exemplo, a gente sabe que tem crianças também que elas têm aquele objeto de transição, né? Que às Uhum. vezes um cobertorzinho, um paninho, às vezes um ursinho. Converse com a escola. Se é cabível ou não, se todos irão levar ou não. Agora, aqui eu dou uma dica, que é ter certeza. Se a criança tem um objeto que ela gosta muito, você tem que entender, enquanto familiar, que aquele objeto vai estar exposto. Que pode sujar, pode ir para areia, pode molhar, pode ter tinta. Então, cuidado com aquilo que você manda para a escola, porque não é questão de falta de zelo, mas temos outras crianças, né? Que vão Uhum. ali estar interagindo, trocando. Então, isso também é um ponto que pode ajudar. Se não é para levar nada, aguarda, né? Conversa ali com a criança, que quando ela chegar em casa, ela vai estar ali com aquele objeto que ela gosta muito, né? E eu digo objeto, porque às vezes é paninho, às vezes é cobertorzinho, às vezes é travesseiro, às vezes é uma bonequinha, mas não necessariamente é um brinquedo, né? É Uhum. aquilo que a criança acolhe. Esse é um ponto muito importante que contribui no processo, o levar ou não levar, dependendo do que é combinado com a escola. Tá? E assim, eu não digo o que é mais assertivo, porque eu acho que depende muito do contexto de cada família, de cada criança e de cada momento de adaptação. Eu concordo, e eu até lembrei de mais uma coisa que eu fiz, mas sem intenção. Mas todas as vezes que eu fui visitar as escolas, né, que eu visitei algumas, eu levei o meu filho. Então deixei ele brincando, então enquanto eu fui conversando, né, sempre foi eu e meu marido, então ou um ficava correndo atrás dele ou o outro. Algumas escolas oferecem a possibilidade, né, de deixar a criança ali, participando junto com as crianças em alguma atividade que esteja acontecendo, né, livremente, mas foi muito legal porque em todas as escolas que a gente foi, ele brincou muito, ele explorou o espaço, e quando a gente decidiu, né, pela escola que a gente optou, a gente também levou ele no dia da assinatura de contrato, no dia que eu fui buscar o uniforme, porque ali também ele foi uma vez, foi 2, foi 3, em Isso. todas essas vezes ele andou pelo espaço, encontrou outras crianças, encontrou outros adultos. Isso eu acho que também é muito legal, né, que ele participou desse processo de visitar várias escolas e depois ele já se ambientou que aquele lugar é um lugar legal, né. E aí sim, depois a gente parte para o processo de adaptação mesmo, né. Vai se familiarizando, Uhum, né? exatamente. Vai se familiarizando, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, porque para eu me adaptar, antes disso eu tenho que me familiarizar, Uhum, não é? exatamente. E aí, Aninha, só para gente encerrar, adoraria conversar mais com você sobre esse assunto, mas essa é uma dúvida que às vezes eu tenho, eu recebo bastante das mães que fazem mentoria comigo, e eu acredito que é uma demanda que você também recebe das famílias quando você dá suas palestras, faz consultorias nas escolas, que é a questão de: "Ah, a minha criança já está indo para a escola faz muitos anos, mas a gente", por exemplo, ela foi para o primeiro ano do ensino fundamental, e agora ela está estranha. "Nossa, ela nunca chorou na escola, está chorando, ela falou que não quer mais ir". E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da adaptação escolar, que ela não acontece só no primeiro contato da escola
da criança com a escola, né, ela acontece também a cada novo ciclo, porque são novos professores, são novos amigos, em alguns momentos, né, novos ambientes, se a criança mudou de escola, se ela está mudando de ciclo, isso é muito marcante também na vida dela. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre tanto o papel da escola, de fazer essa adaptação respeitosa também nesses momentos, quanto da família, né, do que a gente pode fazer para contribuir para que essas crianças se sintam mais confortáveis nessas passagens de ciclo. Você toca num ponto que é bem importante, né? Toda mudança de ciclo, ela vai gerar uma adaptação e ela é muito significativa para a criança. Não importa que a criança esteja na escola, desde muito pequenininha. Por quê? Porque é um processo interno, né? É um processo interno. Tem escolas que já fazem quando elas têm um fundamental e elas têm a educação infantil, elas gradualmente elas já vão fazendo ali aquele processo de adaptação. Agora, independentemente de ser mudança de ciclo, né, do infantil, do berçário, né, para o infantil, que aí dependendo da região do Brasil vai ser chamada de creche, né? A gente não tem aí uma nomenclatura única, mas se ela saiu do berçário ou da creche, foi para o infantil, ou do infantil vai para o Fundi 1, ou do Fundi 1 vai para o Fundi 2, ou para o médio, sempre são ritos de passagem que devem ser respeitados e visto como a criança está, porque são novos desafios, são novas situações, e de novo nós não podemos banalizar essa situação. Mas aqui eu quero trazer algo que vai muito de acordo com a sua fala. Vamos imaginar que na nossa vida, cada ano nós estamos passando por mudanças e novos conhecimentos, não é? Assim, a gente pode pensar em relação à adaptação da criança. Por quê? Cada ano nós estamos tendo novidades e adaptações, não é? Sim. E, novamente, como no início, aquilo que nós falamos, que tem que ser uma comunicação aberta, transparente, passar segurança, nós temos esse processo, ele é contínuo. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, na medida que a criança vai crescendo e que essa relação ela vai se estendendo, porque é uma parceria, não é? É uma parceria ali no berçário, na educação infantil, no Fundi 1 e sucessivamente. Quanto menor é a criança, maior o vínculo da família, intermediando com a escola esse desenvolvimento da criança. Quanto mais a criança ela vai crescendo, ela vai ficando independente, ela própria, né? Ela vai comunicando, ela vai falando, ela vai transmitindo as informações. Então, a gente consegue perceber bem esse desenvolvimento. E aí, a família, ela não vai ficando tão próxima quanto estava ali no berçário e na educação infantil. Mas fato é que nós temos sempre que estar olhando para essa criança. Porque, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que essa criança ela esteja numa escola que está tudo bem, né? Está tudo bem, ela está adaptada, a família está gostando, mas que naquele ano ela não está com todos os seus melhores amigos. E aí? O que fazer? Um ponto importante é confiar na instituição que está desenvolvendo seu filho. Porque nem sempre tudo que a família quer vai ser realizada. Uhum. Então, assim, o porquê que isso aconteceu é saber e trabalhar ali com a criança, né? Então, assim, olha, você não está com todos os seus melhores amigos, mas você está com outros. Outras questões são, às vezes, novas disciplinas que acontecem e que a criança pode se sentir insegura, né? Outro jeito de tomar o lanche, que para aquela criança tem uma representatividade diferente. Então, eu digo que o mais importante de tudo é que não se leve dúvidas, não fiquem com dúvidas, porque às vezes o que pode ser simplesmente um detalhe que pode ser esclarecido, que pode fortalecer a relação, né, dos educadores, da coordenação com a família e vice-versa, vai ficando uma relação estreita, mas não de uma forma positiva. Então, Uhum. assim,
seja em que período for, sempre conversar e esclarecer, até porque nós sabemos que o que hoje me atende pode não me atender daqui a um tempo. E tá tudo bem. Estamos sempre fazendo escolhas. Por quê que eu estou dizendo isso? A própria criança, ela também vai se manifestar. Às vezes a criança ela precisa de mais desafios, às vezes a criança ela precisa de uma rotina, de uma escola com uma característica diferente, né? Então, assim, eu acho que é esse olhar, estar aberto, né, para esse processo todo, mas sempre olhando o que está acontecendo, sempre conversando, sempre compreendendo, né, essa fala, esses depoimentos que a criança chega em casa, né, contando, falando, porque aí você pode o quê? Entre os pares da família, chegar em determinados pontos comuns, né? Às vezes, num segmento é de um jeito, no outro é de outra forma, e aí você vai o quê? Confirmar que você quer continuar ali, ou às vezes para você não faz mais sentido, não é? E ainda, falando desse processo, né, de adaptação, quando a gente fala de educação infantil, muitas vezes é a primeira experiência da família. Então, eu acho que é muito pertinente. E aí eu vou pegar o teu exemplo, posso? Pode. Você foi bem seletiva, escolheu várias escolas, olhou, foi, né? A gente conversou sobre isso, então vai em vários horários, né? Veja, você tem uma expectativa. Mas se em algum momento da adaptação você sentir que você está com dúvidas, é muito importante esclarecer as dúvidas e é muito importante você estar segura do processo que você está fazendo. E aí eu peguei o teu exemplo, mas que serve para todos os segmentos. Porque esta segurança, nós já falamos, ela vai rebater lá na criança. E está tudo bem fazer novos caminhos. Porque nessa construção de perguntar, nessa abertura ao novo, nós podemos descobrir que a intencionalidade da escola, podemos descobrir mais a respeito da nossa criança e podemos também ter oportunidade de novos saberes de nós mesmos e dentro desse contexto de adaptação. Fez muito sentido, Aninha, muito mesmo. Eu acho que essas dicas contribuem muito para mim e para o pessoal que está assistindo também, porque realmente é um processo novo, é algo delicado, mas que é um momento que eu acredito que dá para a gente curtir também, né? É a chegada de um marco importante na vida da criança, na vida da família. E encontrar a escola que você confia é muito importante. A Aninha lembrou muito bem, a gente já conversou sobre isso, inclusive a gente tem uma live que a gente falou sobre como encontrar a escola ideal para a sua criança. Então, vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem assistir depois de terminar esse vídeo. E, Aninha, eu te agradeço muito por ter compartilhado com a gente essas dicas super preciosas. Eu acredito que vai contribuir muito para as famílias. E já está convidada para voltar. Em breve a gente traz novos assuntos, mas muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer e ter, assim, uma última fala que todos os momentos são de celebração, né? Na medida certa, né? Que não seja nenhuma uma grande celebração no momento de processo de adaptação, mas que vocês aproveitem bastante e confiem em vocês. Confia. Lembra quando vocês souberam que da maternagem, da paternagem, independentemente de como essa criança chegou, veio um novo, não veio? Uhum. E opa, se eu perguntar aqui, se eu tivesse aqui uma lista de pessoas, eu falaria assim: opa, quem ficou assustada? Né? A gente fica. Mas acredite, né, nesse feeling, acredite que você vai saber o melhor caminho, né? Acredite em você, acredite no seu feeling, acredite no seu olhar, porque você é a pessoa mais próxima dessa criança, né? Que vai fazer as escolhas e que vai fazer essas parcerias. Então, eu desejo muito, muito sucesso em todo esse processo e que seja muito enriquecedor no processo de vida, na historinha de cada um.
Muito obrigada. Eu que agradeço, Aninha. E para você que ficou até aqui, muito obrigada por ter ouvido a gente falar e contribui com a gente. Eu quero saber de vocês se vocês estão na expectativa da adaptação escolar ou se vocês já estão passando por esse processo, já passaram por esse processo. Como foi para você, para os seus filhos? Deixa aqui nos comentários. Também não esquece de curtir o vídeo e compartilha com as pessoas que você acredita que precisam dessas informações e vão gostar de assistir. Eu agradeço e até a próxima.